prosperará para aquilo que o Senhor tem enviado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar com vocês nessa noite. Deixo aqui um grande abraço do nosso pastor Lúcio, que está lá em Foz agora. Sabe que o pastor, ele não para. Está lá em Foz agora participando do encontro de homens, o EVV de homens, lá em Foz. E deixou um grande abraço para a igreja. Amém? Então, está dado aí o recado do nosso pastor. E nessa noite, trago para vocês uma palavra que está no meu coração já há algumas semanas. Quando o pastor me desafiou para estar ministrando hoje à noite com vocês, eu fui falar com o Senhor porque muitas vezes a gente está com uma palavra no coração e daí perto da ministração o Senhor traz outra revelação totalmente diferente, outra palavra totalmente diferente, mas o Senhor falou: não, é tempo de falar sobre as gerações, para que eu e você como igreja venhamos entender o momento em que nós estamos passando, entender o momento que a nossa geração está passando e o que a igreja tem a ver com tudo isso, dentro das gerações, amém? E para isso nessa noite eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Salmos, no livro de Salmo, número 145, Salmo 145, no versículo 4, para isso eu gostaria que a igreja ficasse em pé comigo, para nós lermos juntos esse versículo. Você vai acompanhar no teu smartphone, no teu celular. Se você não trouxe Bíblia, tem aqui também projetado. Salmo 145, versículo de número 4. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Versículo de número 11: falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. Versículo 13: o teu reino é um reino, diga comigo, eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Baixe sua cabeça. Senhor, nessa noite, Pai, nós cremos no poder da Tua palavra, e cremos que Tu és um Deus que fala conosco através da Tua palavra, ó Paizinho. Ó Pai querido, que o nosso coração esteja sensível à Tua voz nessa noite, que não venhamos nos distrair por coisa alguma, que não venhamos menosprezar a Tua palavra, mas antes atentarmos os nossos ouvidos, o nosso coração, aquilo que o Teu Espírito quer ministrar nessa noite. Que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. O tema de hoje é gerações. Fale comigo, gerações. E gerações nos dá um sentimento um pouco nostálgico, porque nós lembramos de gerações passadas, de momentos passados. Hoje aqui, em nosso meio, nós temos cerca de 3, 4 gerações, mas o Brasil, ele viveu até hoje 5 gerações, você sabia disso? 5 gerações que os estudiosos contam até o dia de hoje. Como assim, Daniel, 5 gerações? Para que você entenda melhor, existiu a geração das pessoas que nasceram até 1945. Essa foi a primeira geração. O nosso país, ele é um país muito novo. Desde 1500 para cá, a Europa já bem mais antiga, a Ásia, então, você começa a ler as cartas de Paulo, as igrejas da Ásia, isso daqui conta de muitos e muitos anos. Mas o Brasil, ele é um país ainda jovem, e dentro dessa juventude do nosso país, existiram 5 gerações, e a primeira geração, ela nasceu antes de 1945, acho que não tem ninguém aqui
que tenha nascido antes de 1945. 1945, ele foi marcado no mundo inteiro como o ano das guerras, lembra lá? Final da Segunda Guerra Mundial. E essa geração dos nascidos até 1945, que é a geração dos nossos avós, pelo menos dos meus avós, é uma geração chamada de os tradicionais. Por que os tradicionais? Para você que está marcando aí, ó, primeira geração, os tradicionais. Por que os tradicionais? Porque eu me lembro do meu pai, da minha mãe me falar que essa era uma geração muito rigorosa e muito disciplinadora. Era muito disciplinadora. Eu lembro que os meus pais falavam assim, ó, na minha época, se eu falasse assim com a minha mãe, ali o Ziel, que é um pouco mais experiente do que nós aqui, né? Na minha época, se eu falasse assim com meu pai, levava uma varada, levava uma chinelada, não sei. Mas essa era uma geração dos tradicionais. E essa geração, ela foi chamada como a geração dos respeitem os mais velhos. Era uma geração que prezava pelo respeito. Ai do filho que não respeitasse, que quando o pai chamasse fulano, falasse o quê? Já apanhava. Então essa foi uma geração. E essa geração passou. Aí veio a segunda geração, para que você entenda. A segunda geração, ela é chamada dos Baby Boomers. Baby Boomers. O que são os Baby Boomers? É uma explosão de bebês. Porque depois, até a Segunda Guerra Mundial, os pais eles tinham medo de terem mais filhos, porque os filhos iriam para a guerra, eles não sabiam o que ia esperar lá na frente, se ia ter o dia de amanhã. Eram momentos muito difíceis, de muita escassez de alimento em todo o mundo. Mas depois que passa a Segunda Guerra Mundial, aí as famílias pensam, agora conseguimos vislumbrar um futuro, e daí começaram a ter filho. E daí essa é a segunda geração dos Baby Boomers, ou explosão de bebês. E você vai concordar comigo, que essa geração que nasceu de 46 a 65, ela é caracterizada como uma geração de muitos irmãos. Diga comigo, muitos irmãos. Meu pai teve mais de 10 irmãos. Meu pai é dessa época. Meu sogro teve mais de 10 irmãos. E meu sogro é dessa época, década de 50, começo da década de 60. E eu sei que você também, que tem aí, pode ser que você tenha como eu aí, entre 30 e 40 anos. Você vai dizer, pô, meu pai também. Ele é filho de... Meu avô teve 15 irmãos. Alguém aí teve mais? Conhece aí o avô que teve mais do que 15 irmãos? Ó, tem uma lá atrás, lá. Quantas, Camila? 18, veja só. Era uma geração que não tinha limites, Tânia. Porque eles vieram de um momento de muita escassez, de muita dificuldade. E daí quando abriu-se a porteira, agora não tem mais guerra, acabou a guerra no mundo, vamos fazer filho, né? Vamos popular novamente, povoar esse mundo. E aí veio a geração dos Baby Boomers, que é a chamada explosão de bebês, caracterizada como uma geração de muitos irmãos, uma geração com facilidade para dividir e compartilhar. Por que eles tinham facilidade para dividir e compartilhar? Porque eles eram muitos irmãos. Então eu fico imaginando, meu avô pegava lá a comida na hora do almoço, e o meu pai tinha que dividir entre ele e 10 irmãos. Eu falo para o meu filho hoje, na hora de almoçar, que se ele for fazer o prato primeiro, eu sempre falo, olha, não pega toda a mistura, o frango lá, a carne, porque tem mais gente para comer. E naquela época dos meus pais, sim, eram muitos irmãos. Então era uma geração que cresceu com uma facilidade muito grande de dividir e compartilhar. E não somente isso, mas eles foram levados a sair trabalhar muito cedo. Foi ou não foi? A geração do meu pai, ele saiu trabalhar muito cedo. A minha mãe conta que com 11 para 12 anos, ela já estava na rua trabalhando como dona de casa, como diarista. Porque como eles eram muitos irmãos, a renda dos meus avós não era suficiente. Então os irmãos tinham que ir para a rua com 12, 13,
Se você pega os mais antigos, assinaram carteira com 14 anos. Hoje em dia a moçada com 18 ainda está pensando o que vai fazer, se vai entregar um currículo, se não vai. Essa geração da década de 50 e 60 saiu trabalhar com 11, 12, 13 anos, muito cedo de casa. E essa geração foi chamada como a geração do no seu tempo eu já trabalhava. É ou não é? Quando a gente estava em casa, eu me lembro quando adolescente, querendo fazer alguma coisa, daí meu pai falava, mas no teu tempo eu já trabalhava. Minha mãe olhava, no teu tempo eu já estava limpando casa dos outros por aí. E essa foi uma geração que passou também. Essa foi a geração de 46 a 65. Essas datas, meus irmãos, elas não são exatas. Então significa que quem nasceu em 46 é dessa data e quem nasceu em 45 é da outra? Não. Os estudiosos dizem que é uma data ali, como referência apenas, de uma geração. E essa geração passou. Aí veio a terceira geração no Brasil. Qual foi a terceira geração? A geração X. Diga, a geração X. Essa geração X, ela foi uma geração que nasceu ali em meados de 66 a 80. Opa, tá chegando perto aí da tua geração. Talvez você seja dessa geração X. Temos várias pessoas aqui dessa geração de 66, 70, 75, 80. Essa foi uma geração onde a marca foi uma geração muito competitiva e focada em vencer na vida, pois foram muito exigidos pelos seus pais. Ou seja, eles tinham uma referência muito alta, porque os pais tinham saído trabalhar muito cedo, então ela foi muito exigida, você tem que vencer na vida. E foi uma geração que cresceu, que hoje são os empresários fortes no Brasil, são os homens de poder, são os governantes que estão aí, que é essa geração, que foi uma geração muito competitiva. Ela é chamada como a geração da meritocracia. É uma geração que fez por merecer. Essa foi a geração X. Ela entendia que para que ela tivesse alguma coisa, ela precisava ir atrás. Sabe por quê? Porque os pais não tiveram condição de dar coisas para essa geração. Essa foi uma geração que ela nasceu sem muitas condições, os pais não podiam ajudar. O que os pais tinham para dar era, sabe o quê? Respeito e referência. Eram homens e mulheres honradas e justas, muito justas. Então era uma geração que eles aprenderam muito cedo, que se eles quisessem alguma coisa na vida, eles tinham que conquistar pelo braço deles. Eles não tiveram muitas regalias. Mas essa geração também passou. Quando eu falo passou, é que entrou uma nova geração, porque eu sei que está entre vocês aqui nessa noite, essa geração. Aí veio a quarta geração. Qual é a quarta geração? A geração Y. A geração Y, ela nasceu entre 81 e 95. Essa é a minha geração. Essa é a minha geração. Essa geração, ela foi a última geração que cresceu sem internet. Essa foi a última geração que cresceu brincando na rua. Essa foi a última geração que acordava todas as manhãs, 7 horas da manhã, para assistir desenho. Hoje as crianças assistem desenho a hora que elas quiserem. Elas têm um acesso muito fácil, mas na minha geração, se eu quisesse assistir um desenho, Dani, eu tinha que acordar 7 horas da manhã, ligar lá na emissora, tinham 2 emissoras que passavam desenho, e eu tinha que ficar ali ligado. Se eu perdesse, acabou, não tem como assistir de novo. E às vezes era um desenho que tinha sequência, tinha que ficar todos os dias lá para poder acompanhar. Então essa foi a última geração que cresceu a sua infância sem internet. E qual é a marca dessa geração? Essa geração é uma geração que viveu grandes transformações. Porque ao mesmo tempo que ela pisava num mundo sem tecnologia, do nada, quando ela se viu com 15, 16 anos, um balde de tecnologia caiu sobre a cabeça dela. E a mesma pessoa que estava aprendendo datilografia, em 94,
teve que, terminando aquele curso de datilografia, fazer um curso de digitação no computador. Porque surgiu um computador, surgiu a internet, surgiu a informática, tudo muito rápido. Então essa foi uma geração que viveu grandes transformações e mudanças no mundo todo. Essa foi a geração Y. E qual era a marca dessa geração? Essa geração, ela foi chamada como a geração vamos mudar o mundo. Geração chamada vamos mudar o mundo. Que é uma geração que tinha um sonho. Não, nós vamos mudar esse mundo. Porque é uma geração que ouviu os pais falar sobre necessidades, sobre dificuldades financeiras. E essa geração falou, não, quando chegar a minha hora, eu vou ter um bom emprego, eu vou estudar, eu vou vencer na vida, eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu carro, eu vou ter a minha moto. Foi uma geração que almejou muitas conquistas. Será que você perdeu já os teus sonhos, das suas conquistas? Isso eu falando agora com a minha geração, geração Y. Lembra lá quando você tinha 18, 20 anos? Não, quando eu tiver 30, 40 anos, que era a idade dos nossos pais, eu já quero estar estabelecido. Será que hoje você já está estabelecido, uma vida financeira estável? Ou você ainda está batendo a cabeça, correndo de um lado para o outro, não sabe ainda qual é o teu futuro? E essa geração também passou. E daí nasceu, meus irmãos, uma geração que é chamada geração Z. Diga, geração Z. A geração Z, ela é muito peculiar. Ela nasceu de 96 a 2010. É a galera que está aqui, ó. Cadê o Gus e a Tami, não estão aqui hoje, né? Mas são jovens. Vocês que nasceram a partir de 96, já no plano real, já com internet em casa não, mas no seu smartphone, seus dados. Essa é uma geração da informação rápida, constante e de fácil acesso. Essa foi uma geração que não precisou memorizar muitas coisas, meus irmãos. Porque eles não precisam memorizar, eles só precisam saber onde está. Eu me lembro que na minha época nós tínhamos que memorizar os números de celular. Quando surgiu os telefones e os celulares, aí você sabia, não, o número da minha mãe é 3424 34 papapá, o número da casa da minha avó é tal, o número do celular do meu tio é tal. E você tinha que memorizar. Hoje, se eu perguntar para você o marido, o número do telefone da esposa, talvez ele não saiba de cor, porque ele só clica num botão e manda um WhatsApp direto. É ou não é assim? Então a geração Z, ela cresceu sem a necessidade de decorar muitas coisas. Na minha época nós tínhamos que ir da geração Y, X para trás. Se nós quiséssemos ter acesso a alguma coisa, nós tínhamos que ir a bibliotecas para ter conhecimento. Quantas vezes eu fui na biblioteca municipal aqui de Paranaguá fazer trabalhos de escola, e você tinha que sentar e decorar o que estava escrito e escrever o que está no livro. Hoje em dia, se você quiser o conhecimento, você dá um Google lá, está lá toda uma enciclopédia na tua mão. Você não precisa necessariamente decorar aquilo. Então a geração Z, ela cresceu com uma geração de uma informação muito rápida, constante e de fácil acesso, focada na inovação e com extremas habilidades tecnológicas. Mas ela é chamada a geração do imediatismo. Essa é a geração do imediatismo. O que é o imediatismo? Tem que ser agora, tem que ser hoje. Se ficar para amanhã, elas ficam bravas, elas já desanimam. Se tiver que fazer algo que demore muito tempo, elas já desistem. Por quê? Porque é uma geração muito rápida. Abre comigo lá, por gentileza, em Efésios 5. Eu estou dando só um panorama, meus irmãos, eu ainda não entrei aonde eu quero. Só para você entender em qual geração você faz parte e qual é a característica da tua geração. Lá no livro de Efésios 5,
capítulo 15 e 16, a Bíblia diz assim, portanto, vede prudentemente, esse vede aqui é um Parnanguara que escreveu, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como, diga, sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual é o momento que essas gerações que se misturam agora aqui nessa noite? Nessa noite nós temos geração Z, geração X, geração Y misturada. E qual é o momento que nós estamos vivendo? E onde a igreja entra dentro disso tudo? Onde a igreja se enquadra em meio a essas gerações? Como a igreja se manifesta no meio das gerações? Você já parou para pensar? Até os anos 80, a igreja vivia muito forte sobre os pilares da tradição apenas, sem o real compromisso de expansão da fé. Geração Z não viu esse tempo. Até os anos 80, a igreja vivia sobre os pilares da tradição cristã. Passando a década de 80, no início da década de 90, um forte movimento pela busca em conhecer mais sobre Deus, sobre sua palavra e sobre a manifestação do Espírito Santo, levou uma geração inteira para o alto dos montes e para fervorosas vigílias. E ficou marcada como uma geração que viu milagres e prodígios. Eu cresci, meus irmãos, eu sou da década de 80, não parece, né? Sou de 86. Meus pais se converteram logo que eu nasci ali, 85, 86. E eu pude acompanhar com eles alguns movimentos que a igreja passou no início da década de 90. O próprio ministério da Comunidade da Graça, como se iniciou o processo da mensagem da cruz que foi ministrada neste lugar, há mais de 30 anos atrás. E eu não participava porque eu era criança, mas eu via uma geração, e isso ficou marcado no meu coração, uma geração que orava muito, que buscava muito a Deus, que lia muito a palavra, que tinha a palavra firmada no coração, de uma forma que a fé deles não era abalada. E eu, como criança mesmo, eu via muitos milagres dentro das igrejas, muitos prodígios, manifestação do Espírito Santo, libertação dentro da igreja, pessoas sendo libertas de demônios, de castas, pessoas sendo libertas de vícios, e era algo muito palpável dentro da igreja. Era algo que não acontecia assim, de vez em quando você vai para o EVV, acontece alguma coisa, não, era domingo pós domingo, as vigílias, templo cheio, as pessoas não iam embora, as pessoas queriam ficar orando, buscando a Deus, clamando, queriam algo novo. Por quê? Porque estava sendo derramado na nossa nação uma unção. E aquela geração, início da década de 90, comecinho dos anos 2000, viveu toda essa experiência e foi marcada como uma geração que viu milagres, prodígios do Espírito Santo, mesmo sofrendo forte repressão social. Sabe por quê? Porque foi uma geração que daí começou a dar as caras. Lembra da geração da década de 80 que não se manifestava tanto lá antes? Aí agora esse povo começou a dar as caras no emprego lá onde eles trabalhavam, nas escolas, e foi uma geração que recebeu muita repressão social. As pessoas tiravam sarro. Ser crente antes, hoje é moda, né? É top. Até falar que ser crente hoje dá status, né? Se ganha até seguidor, muitas vezes, nas redes sociais. Falar que você agora é gospel. Mas antes, meus irmãos, era uma vergonha. Era uma vergonha não, era vergonhoso para as pessoas do mundo. Elas olhavam os crentes e tinham medo, não sabiam como tratar os crentes nas escolas, na rua, no comércio, nos empregos, dentro da firma. Você falar que era crente, era algo muito perigoso. As pessoas podiam te rejeitar. Era uma geração que não tolerava as coisas mundanas, que mantinham firme alguns costumes, como
músicas mundanas elas não toleravam. Era uma geração que não tolerava programas de TV mundanos. E era uma geração que se orgulhava da sua santidade. Se orgulhava de ser santo. Não se orgulhava que se engrandecia, mas tinha prazer naquilo. Do casamento em santidade, em casar virgem, o jovem, não, cara, eu vou casar virgem, porque agora eu tive um encontro com Jesus. Era uma geração que cresceu assim. Mas por algum motivo, os anos passaram, e não se sabe precisar a data, meus irmãos, mas a igreja passou a ser um pouco mais liberal, e um pouco mais flexível, sim ou não? Sim ou não? Estou falando bobeira ou foi isso mesmo? Talvez a geração Z não tenha vivido essa transformação, mas a geração Y para trás viveu, e você percebe que hoje está um pouco mais fácil ser cristão, aí fora, para as pessoas. A igreja ela é um pouco mais liberal. A igreja que eu falo não comunidade da graça, as igrejas no geral, ela é um pouco mais flexível. Eu lembro que da minha época você ouvia, mesmo que música cristã, mas se fosse rock já não podia. É ou não é, Thiago? Nós era adolescente, né? Queria ouvir lá uma oficina G3, já não dava. Porque pô, na igreja, tipo, guitarra era um pouco mais pesada. Hoje não, hoje a gente ouve lá worship, tem guitarra, tem um monte de instrumentos, normal, não faz muita diferença. Mas por algum motivo, não se sabe precisar a data quando isso aconteceu. Num piscar de olhos nós acordamos agora 2022 e a igreja está dessa forma. Uma igreja que passou a ser mais liberal e flexível, um ótimo lugar para receber bênçãos sem necessariamente ter um compromisso. Agora a igreja virou o lugar onde, quando eu preciso de algo, e meus irmãos, olha só o perigo, até mesmo você que está aqui dentro, quando você vai convidar alguém para vir na igreja, o que você fala para ela? Vamos lá, Vanessa, na igreja, vai ser legal, você vai gostar, pô, lá é bacana. É assim que você vende o peixe, não é? Você não fala para a pessoa, ei, venha carregar a cruz, venha negar a si mesmo, venha morrer, ei, que tal ir lá na igreja, morrer hoje? Não fala assim para a pessoa. Mas a mensagem da cruz é essa, né? Que eu morra para que o Senhor viva, Paulo fala. Então por isso é que eu mato a minha carne todos os dias. Então por algum motivo a igreja mudou, e passou um lugar onde as pessoas vão receber. E quando você vê alguém necessitado, alguém com algum problema no casamento, ou com dificuldade financeira, que não sabe administrar bem os seus bens, ou com problema com os filhos em casa, o que se pensa? Preciso levar essa pessoa para a igreja, preciso levar ela na célula. Por quê? Porque ela precisa receber algo. Então a igreja virou um ótimo lugar para recebermos coisas, sem necessariamente termos um compromisso sério com o Senhor. Efésios 5,15, vede prudentemente como vocês andam. E agora pula um pouquinho lá para Timóteo, e nós vamos entender qual é o momento. Que nós estamos vivendo. Estão entendendo, meus irmãos? Nós vamos entrar ainda na palavra. Estou fazendo só um panorama. Pô, Daniel, mas não entrou ainda? Segunda Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra diz assim, ó: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sabe isso? Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: sobrevirão dias trabalhosos, tempos difíceis. Nós vivemos esse tempo. Hoje essas gerações se misturam aqui nessa noite, e essas gerações vivem tempos difíceis. E o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos comportar agora? Qual deve ser a nossa luta? Qual deve ser a nossa oração? O que deve tirar o nosso sono? Se é que algo tira o teu sono? Por fim, hoje nós temos uma nova geração que está nascendo. Vocês sabiam? Os estudiosos chamam de geração alfa. Diga alfa. Como assim, Daniel? Geração alfa? Já nasce uma nova geração no nosso meio. A geração alfa, que são os nascidos pós 2010. Todos os nascidos pós 2010 é a geração alfa. E onde está a geração alfa? Onde está hoje a geração alfa? Está lá atrás, não está? São todas as crianças que nós temos. Todos os nossos filhos são a geração alfa. Todos os vossos netos, os netos de vocês, meus irmãos. E o que está esperando por essa geração? Os estudiosos dizem que essa é uma geração de rápido raciocínio, mas carente de referências e ainda sem característica definida. Preste muita atenção, é uma geração de rápido raciocínio. São ou não são? Eles pegam as coisas muito rápido, né? Você ensina um negocinho para eles aqui, as professoras que dão aula na sala lá. Você que é pai de criança de 6, 5 anos, às vezes você nem percebeu, a criança já pegou. Às vezes você está discutindo em casa com a tua esposa ou com o teu marido e você acha que a criança não está percebendo, ela já, aqui ó, sacou tudo o que está acontecendo. Às vezes o jeito que você trata a tua esposa, ou o jeito que você trata o teu marido, é uma geração de rápido raciocínio, só que ela é uma geração marcada por crianças sem referência e sem característica pré-definida. Como assim sem referência? Abre comigo lá agora em Josué, e agora nós vamos terminar. No livro de Josué, meus irmãos, nós encontramos uma transição de geração. Lembra a geração de Moisés? A geração de Moisés foi a geração que saiu do Egito, que viveu tempos muito difíceis, de escassez, de luta, e eles tinham um sonho, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra de Deus, de entrar numa terra prometida, só que essa foi uma geração que não entrou, porque por algum motivo no meio do caminho, aconteceu algo, que aquela geração se perdeu. O próprio Moisés, a palavra de Deus diz assim, que ele sobe no monte, ele avista a terra, mas o Senhor fala para ele, ó, você está vendo de longe, mas você não vai entrar, essa geração que está com você, se perdeu. Meus irmãos, nós vivemos num momento de transição de geração, igual o momento de Moisés, quando Moisés agora passa de uma geração para uma nova geração, a geração de Josué. E a geração de Josué é uma geração que ela nasce com uma responsabilidade muito grande, porque ela viu tudo o que aconteceu com Moisés. É uma geração que cresce agora, saindo do deserto e entrando na terra prometida. Ou seja, conquistando tudo aquilo que os pais clamavam a Deus para ter. Um lugar de descanso, um lugar de bonança, um lugar de paz, um lugar que eles pudessem chamar de deles, para ter a casa deles, para ter o cantinho deles. E essa geração agora entra
Só que antes de entrar nessa terra prometida, capítulo de número 3 de Josué, Josué 3, versículo de número 7. O Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus faz uma promessa para a transição da geração. Assim como eu fui com os seus pais, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meus irmãos, a nossa geração, a geração dos meus filhos, eu falo para minha esposa, minha maior preocupação não é a área financeira da minha casa. Minha maior preocupação não é se eles vão ter o que comer ou o que vestir. Porque essa preocupação, a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer, ao que vestir. O Senhor cuida de todas as coisas. Sabe qual é a minha maior preocupação? É que quando eles cheguem na idade da consciência deles, eles tenham um encontro real com Deus. Real com Deus. Porque a geração, ela passa muito rápido, meus irmãos. As coisas acontecem, e nos dias atuais, ainda mais rápido. E o quanto antes eles tiverem um encontro real com Deus, eles serem cheios do Espírito Santo, para poder vencer dentro da geração deles. E eu falo para minha esposa, essa é a minha maior preocupação. É por isso que eu mais oro. Eu não oro para que eles sejam bem-sucedidos primeiramente. Eu tenho um filho na adolescência e uma filha na infância. Eu não oro para que ele encontre uma esposa ideal primeiramente, que ela encontre um marido ideal primeiramente. Não oro para que ele consiga um grande emprego, ela seja bem-sucedida, não. Que eles tenham um encontro real com Deus o quanto antes. E aqui em Josué, Deus faz uma promessa para Josué, e disse o Senhor: esse dia engrandecerei-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então aqui nós vemos a promessa que passa de uma geração para outra. A promessa de Deus que está na tua geração, geração X, que está na tua geração, geração Y, que está na tua geração, geração Z, mesmo novinhos, saiba que essa promessa passará para a geração alfa, para as crianças que estão lá, e nós cremos nisso. Aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Aquilo que o Senhor prometeu de um grande avivamento, de um derramar do Espírito Santo, não acabou, se cumprirá na vida deles. Eles viverão isso. A promessa de Deus sobre a próxima geração. E no versículo 13 de Josué 3 ainda, a palavra de Deus diz assim, no 13, 14 e 17: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, diga, sacerdotes. Agora aqui eu quero falar com você, pai, com você, mãe, avó. Lembra que eu falei que a geração alfa é uma geração que está crescendo sem referências, carente de referências, sabe por quê? Quando Josué convoca todo o povo, nós vamos atravessar esse rio aqui, esse mar, nós vamos atravessar esse momento. Sabe quem que ele chamou a responsabilidade? Os sacerdotes. Ele falou, vem aqui, e deu ordem para eles, agora vocês vão pegar a arca do Senhor. Sabe o que significa a arca do Senhor? A presença de Deus. E vocês vão pegar essa presença de Deus, e vocês vão na frente do povo, e vocês vão pisar na água. É a nossa responsabilidade, meus irmãos, e eu falo isso com muito temor de Deus. Quem tem que pisar você lá, de joelhinho dobrado, de madrugada, enquanto tua filha dorme. Você lá, enquanto teus filhos estão dormindo aqui, meus irmãos, pisando na água para eles. E sabe o que aconteceu quando os sacerdotes pisaram na água? O mar abriu. E a
a ordem de Josué era: vocês vão pisar na água, vão levantar a arca do Senhor, que simboliza a presença, e vão manter a presença no alto, até que todo o povo passe, até que toda aquela geração passe por aquele momento. Vocês, é a responsabilidade de vocês, manter aqui, presença do Senhor, mãos erguidas, clamando, até que essa geração passe. Referência, para que eles olhem e vejam: olha lá, os sacerdotes não estão dormindo. Lembra a experiência de Samuel? Quando Deus chama Samuel, aonde estava Eli? O que Eli estava fazendo? Estava o quê? Dormindo. E o Senhor chama uma geração, e a outra geração está dormindo. Meus irmãos, que a nossa geração não esteja dormindo nesse momento. As coisas estão acontecendo na escola com teu filho, na internet com ele, na rua, na igreja. Será que nós estamos dormindo como Eli? Que o Senhor está chamando: venha geração, acorda geração. E a geração de Samuel que se levantou. E aqui ele diz assim no versículo de número 13 ainda: porque há de acontecer que quando assim as plantas dos vossos pés, dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que estão acima, que descem, pararão no montão. E aconteceu o que? Partindo todo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Versículo de número 17: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor passaram firmes em seco no meio do Jordão, e todo o povo passou em seco até que e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Qual que é a nossa responsabilidade, meus irmãos? Sermos referência para essa geração, sermos referências de pais que buscam a Deus, que oram. Qual foi a última vez que você orou com o teu filho? Você lembra? Pô, Daniel, agora se pegou, bateu bem aqui agora. Acho que foi no Natal, quando a gente fez a ceia de Natal, que reuniu toda a família, daí nós oramos ali com as crianças. Eu até li lá Mateus, e um menino nasceu lá em Belém, contei a história para ele. Qual foi a última vez que você sentou com teu filho em casa e compartilhou alguma coisa com ele de Deus? Quando ele passa problemas, o que você faz? Quando ele está doente, a primeira coisa que você faz, você dá um remédio, ou você pega o óleo de unção e vai orar por ele? Meus irmãos, eu cresci em casa. A minha infância e adolescência eu fui uma criança muito doente. E não só eu, mas os meus irmãos, qualquer problema, qualquer dificuldade que a gente passava em casa, qualquer coisa, podia ser uma dor de cabeça. Chegava na mãe, tô com dor de cabeça. Vem aqui, meu filho. O pai chegava na beira da cama, já vinha ele com um vidrinho. Você, pai e mãe, tem um vidrinho de óleo em casa? Mas a igreja não deu. Meu irmão pega um azeite em casa, põe dentro de um vidrinho, consagra ao Senhor, mostra para o teu filho e para tua filha: isso daqui é o óleo da unção. A Bíblia diz assim, que se tiver alguém enfermo, que chame os presbíteros. Você é o presbítero dentro da tua casa, e a oração da fé sarará o enfermo. Quando ele está doente, o que você faz? Você ora? Esses dias minha esposa ela reclamou no quarto assim: amor, não estou bem, estou com uma dor de cabeça. Ela falou assim, daqui a pouco a minha filha veio correndo já de lá: mãe, deixa que eu oro por você. Instantâneo, deixa que eu oro. E daí já reuni todo mundo, né? Chama o filho, chama todo mundo. Não, agora nós vamos orar então. Sentamos na cama: Senhor. E ela orou. Referência, geração alfa está aí, eles estão de olho aqui, Como é que você trata as dificuldades, a doença dentro de casa? Dificuldade financeira, está passando por aquele momento difícil, não tem. Quando ele pede alguma coisa para você: mãe, eu preciso comprar um tênis. O que você fala? Não tenho, está caro. Não, filho, vamos orar.
Ah, você quer isso mesmo? Você quer mesmo? Vamos orar para ver se Deus dá? E joga para ele assim. Sabe o que isso vai acontecer? Ele vai começar a ver a manifestação de Deus dentro de casa. Porque daí ele vai orar e de repente ele vai ver lá, opa, chegou o tênis. O que ele vai sentir no coração? Gratidão, olha só, eu oro e Deus responde a minha oração. Ele vai estar doente, aí você vai orar e ele vai ver que vai passar aquela dor de cabeça. O que ele vai ter no coração dele? Fé, porque meu pai orou e eu fui curado. Os nossos filhos precisam ver isso, meus irmãos. Pais que oram, que clamam, que choram. Não que choram pelo seu clube de futebol. Não que clamam para que seu time ganhe o Campeonato Brasileiro. Não, pais que oram, que clamam, que leem a palavra, que compartilham, que trazem os filhos. Todos os sábados tem MAG. Tem reunião de jovens, daí aqui eles fazem culto de adolescentes, a célula, o GECEM de adolescentes. Eu fui líder de adolescentes, meus irmãos, uns 5 anos. Como eu tinha dificuldade, os pais não traziam, os pais da igreja, estavam ali, vinham para a igreja e não traziam os filhos. Leva o filho no shopping, leva o filho na praia, leva o filho em vários lugares, mas para trazer na célula, não dá. Para trazer no MAG, para participar das reuniões, não dá. Ah, mas ele não vai querer. Meu irmão, não é ele que vai querer. Ele não tem ainda o querer dele. Responsabilidade é tua, a responsabilidade de segurar a presença de Deus. A arca do concerto era dos sacerdotes, não era do povo. Josué não falou assim, ó, cada um pega num pedaço da arca e levanta aí, e vamos todo mundo segurando na arca até passar, não. Josué falou assim, ó, vem aqui os sacerdotes, os responsáveis, vocês vão segurar a presença do Senhor, até que toda essa geração passe. Se nós falamos hoje é muito fácil você falar assim, ó, essa geração está perdida, essa geração não quer nada com nada. Sabe quem que está formando essa geração? Eu, geração X, geração Y, Robson, está formando essa geração. E quando você fala assim, ó, essa geração não quer nada com nada, talvez a falha esteja de você, porque você está formando uma geração. Eles não têm essa responsabilidade ainda, meus irmãos. Lembre-se, geração alfa, uma geração que ainda não tem referência, não tem característica pré-definida. Eles vão ser o que eles vão olhar em nós, como pais, como irmão mais velho. E daí eu termino, Josué 4. Josué 4, versículo do 4 ao 7. Um memorial para as gerações. Do 4 ao 7 a palavra de Deus diz assim, ó: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levantem cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direis: as águas do Jordão separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre como um memorial aos filhos de Israel. Os nossos filhos têm que olhar para nós e lembrar: olha só, Deus fez na vida do meu pai, Deus fez na vida da minha mãe, Deus fez na vida do meu irmão mais velho, Deus fará na minha vida. Assim como foi o Senhor com Moisés, será com você, Josué. Um memorial. Para você que está anotando, somos a promessa
o referencial e o memorial do Senhor para a nossa geração. Somos o quê? A promessa, diga promessa. Somos o referencial e somos o memorial do Senhor para a nossa geração. Não devemos deixar de orar com os nossos filhos, mostrar-lhes a palavra. E a última coisa, aí eu volto lá para Salmos 145. Conte para essa geração as maravilhas do Senhor. Conte para essa geração as maravilhas do Senhor. Conte para eles, fale para eles. Salmos diz assim: uma geração contará para outra geração, uma geração contará para outra geração. Será que você está só reclamando, murmurando, desdenhando dessa geração? Ou você está chamando eles para perto e falando assim, ó, Deus vai fazer, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que opera. Conte as maravilhas do Senhor. Eu pedi para que as professoras separassem as crianças nesse momento e trouxessem para o salão principal, porque eu gostaria de orar com os pais por todas essas gerações. Talvez nós não tenhamos mais em nosso meio a geração dos tradicionais, nascidos antes de 45, mas certamente nós temos em nosso meio a geração da explosão de bebês, que é a geração do meu pai. Nós temos em nosso meio a geração X, que é a geração do meu irmão mais velho. Temos a geração Y, que é a minha geração. Temos a geração Z, que é a galera aí, os jovens adolescentes. E agora nós temos a geração Alfa, meus irmãos. A única responsabilidade dessa geração é encontrar um referencial. A única responsabilidade dessa geração é encontrar um referencial. Eu louvo a Deus porque eu cresci dentro de um lar onde eu consegui enxergar um referencial da presença de Deus muito forte. Enquanto eles se chegam com os pais, encontra o pai, encontra a mãe. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Por que eu fiz questão de trazê-los até aqui nessa noite? Uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Eles falarão da glória do reino e relatarão sobre o poder de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser a coisa que vai tirar o teu sono, se algo tira o teu sono. A tua preocupação maior, ser um referencial de Deus, manter a presença de Deus, até que essa geração passe, até que eles passem, meus irmãos. A Bíblia diz assim aqui, a geração de Josué passou pelo Jordão com o pé seco. Sabe o que significa passar com o pé seco? Que eles não sofreram as mazelas do Jordão, eles não sofreram as mazelas das águas. Sabe por quê? Porque havia uma geração de sacerdotes mantendo a presença de Deus, meus irmãos, até que toda a geração passasse. É minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, como pais, orar, clamar, todas as noites, todos os dias. Mais do que a responsabilidade de você, pai, de colocar um prato de comida todos os dias na sua casa,
é você orar pelos teus filhos, e não só por eles, mas com eles. Ah, Daniel, mas eu oro por eles. Eles precisam ver você orando por eles. Eles precisam ter um referencial, porque daqui a pouco vai chegar a vez deles, meus irmãos. Daqui a pouco eles vão ter 15 anos. Meu filho está ali, ó, já está com 12 anos, está do meu tamanho. Usa meu tênis já. Passou muito rápido. Daqui a pouco ele vai ter a família dele. Daqui a pouco a geração alfa não vai ser a última geração mais. E qual é o referencial de Deus? Baixe sua cabeça enquanto o Ministério de Louvor ministra. Pensa sobre isso nessa noite. Qual foi a última vez que você orou com os teus filhos? Qual foi a última vez que você compartilhou um milagre de Deus, que você falou para ele: olha filho, isso daqui ó, a gente tem porque foi Deus que deu. Olha filho, isso daqui ó, aconteceu porque eu e tua mãe oramos, e aconteceu porque era a vontade de Deus. Não significa que tudo que você pede Deus vai fazer, porque Deus não é o teu mordomo. Tudo que você pede Deus vai fazer. Ele precisa também ver que muitas coisas que ele vai orar, Deus não vai responder. Aí ele vai começar a entender que existe também a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Lembra a ministração de domingo passado? Aí ele vai começar a entender que existe a vontade dele, que às vezes nossos filhos querem muitas coisas, e existe a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Mais uma vez, que o Senhor